Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estamos de novo aqui nesse encontro para dar continuidade ao nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Dessa vez falamos sobre os cumprimentos proféticos em Atos. Quantas e quais coisas foram encetadas a partir de Atos dos Apóstolos, de tudo aquilo que Deus tinha falado, de tudo aquilo que Deus tinha revelado lá nos dias do Antigo Testamento, né? Já falamos algumas coisas na introdução com relação a Israel, ao papel de Israel, o que é Israel, o que significa Israel dentro do cronograma profético da palavra. Mas algumas coisas assim muito importantes para se entender a partir daí. Nós lemos em Atos 2, lemos a semana passada, ontem. Eu não quero ficar lendo aqui toda vez a mesma passagem, mas quando nós lemos em Atos sobre a descida do Espírito, nós entendemos assim que aquilo é uma nova idade, uma nova etapa do reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Moisés chama os anciãos, chama as pessoas que vão ajudá-lo, na verdade, a conduzir o povo, né? Eu chamei de ancião, mas não é bem ancião, mas... E as pessoas devem se reunir num lugar próprio, no tabernáculo, e dois deles, Eldad e Medad, continuam em frente às suas próprias barracas. E Josué vai lá e reclama para Moisés: olha, aqueles dois lá não estão no lugar que devem estar. E Moisés fala para Josué: você está com inveja deles? Quem dera Deus derramasse o seu espírito sobre todo o povo. Essa fala de Moisés lá naquele episódio em que o espírito veio sobre as pessoas designadas por Moisés para ajudá-la a conduzir o povo lá no deserto. E quando nós lemos no Antigo Testamento, no profeta Joel, essa profecia que se cumpre em Atos 2, a expressão é essa: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Acontecerá nos últimos dias. Não vai acontecer em qualquer época, não vai acontecer de qualquer maneira, mas vai acontecer nos últimos dias, segundo a palavra de Joel. Então, a vinda do Espírito é um importante marco, né? Uma importante linha demarcatória das ações de Deus perante a humanidade. Eu fico assim, às vezes, chateado, às vezes até me aborrece, né? O modo como hoje em dia, quando se fala do Espírito, quando se fala do batismo com o Espírito Santo, quando se fala de línguas, de dons espirituais, de ministérios, mas principalmente dons espirituais, o que se demarca hoje em dia a partir do Pentecostes é simplesmente igrejas tradicionais e pentecostais, igrejas cessacionistas, que não acreditam na ação atual do Espírito, não acreditam em dons espirituais, línguas, profecia e tudo mais, e pessoas que acreditam nessas coisas. O que demarca é isso. Maneiras denominacionais da igreja. É muito mais do que isso nas Escrituras. A vinda do Espírito é realmente uma etapa nova e diferente das coisas de Deus. Jesus mencionou isso como promessa, a promessa do Espírito, a promessa desse derramar. Então, muito mais do que coisa de pentecostal, a vinda do Espírito, o batismo do Espírito, o enchimento do Espírito, tudo aquilo que se fala em relação às ações do Espírito, é uma trajetória nova a qual a igreja vai trilhar, baseada nas ações e moveres do Espírito de Deus no meio do povo, concretizando tudo aquilo que foi realizado na cruz, trazendo à realidade as coisas da cruz. Porque quando se fala das ações do Espírito, não devemos reduzir apenas a essas picuinhas a respeito de pentecostais, neopentecostais ou coisas assim. Mas vemos realmente a ação mais abrangente do Espírito no povo, como está em Romanos, por exemplo, o modo como o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da escravidão, da lei, da escravidão da morte. Então, é esse Espírito, a ação do Espírito de Deus, como fator santificador, aquele que está conosco, aquele que é o nosso advogado, o nosso mestre, que nos ensina de diversas maneiras. O Espírito de Deus vem como aquele que concretiza
o que foi realizado na cruz, traz a realidade prática às nossas vidas. A presença de Deus no nosso meio, o habitar do Espírito em nosso meio. Adoradores em espírito e em verdade, o Espírito testemunhando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tudo isso está relacionado. Pessoalmente, eu não faço esse salamínio teológico tão comum hoje em dia, onde o batismo com o Espírito, as línguas, os dons espirituais são algo completamente diverso de todas as outras ações do Espírito de Deus. Não. Essas coisas são todas relacionadas e fazem parte e compõem a natureza da igreja daí para frente. Então, uma coisa importante que aparece no livro de Atos é essa nova idade da ação do Espírito, da presença de Deus pelo Espírito no meio do povo e tudo aquilo que o Espírito realiza em nosso meio. Profecias lá de Ezequiel, profecias de Joel, profecias sobre a água, o rio de água viva, tudo isso são aspectos proféticos concretizados pelo Espírito de Deus em nosso meio. Uma coisa que já mencionei também é sobre a questão eu vou dizer assim, universalidade da messianidade de Jesus, em contraste, como já disse antes, com aquilo tudo que os judeus criam que era para si mesmo, que o Messias tinha a ver com eles, que o Messias vinha fazer algo em relação a eles, como raça, como povo, como etnia, e em contraste a tudo isso, o Messias vem salvar a humanidade e tratar com a humanidade inteira. A partir, sim, de Israel, a partir, sim, do povo judeu, mas expandido para outros povos. E aqui nós temos que entender algo muito importante, é que, em algumas passagens bíblicas, o próprio Israel simboliza as outras nações. Então, nós temos que olhar para o Antigo Testamento e ver aquilo como expandido, como uma realidade que, a rigor, era a intenção de Deus desde o começo, de que fosse expandido para outros povos. Digo isso principalmente porque há pessoas que pegam passagens do Antigo Testamento e acham que elas se concretizam no judeu nacional, no judeu raça. Mas nós temos que entender o alcance espiritual daquela passagem. Então, quando fala, por exemplo, em Pedro, por exemplo, Pedro fala: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus, né? E depois ele faz um pequeno contraste. Vós que outrora não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não alcançaste misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele está falando de todas as nações aqui. Embora, se nós lemos as referências dessa profecia, as duas falam de Israel. Uma fala de Israel como não meu povo, mas nós temos que entender que o próprio Israel, em algumas passagens, simbolizam os gentios, simbolizam as outras nações, e que aquilo que está escrito na palavra de Deus, mesmo se referindo estritamente a Israel, num quadro mais estrito do Antigo Testamento, era algo que ia se expandir para todas as nações e ser verdade para a raça humana como um todo. Aqui eu estou dizendo que Jesus é Salvador de todos, Jesus é Messias de todos e não apenas Israel. O grande Israel foi reduzir essas profecias aos seus próprios interesses. A inclusão dos gentios, que é algo que aparece relacionado com a messianidade universal de Jesus, a inclusão dos gentios também começa a acontecer no livro de Atos, quando os apóstolos começam a pregar, ainda que timidamente. Nós vamos ver, de certa forma, assim, a confusão que isso vai dar quando os gentios começam a entrar e Paulo começa a pregar o evangelho, apenas o evangelho. Os judeus ainda estão imbuídos dos seus modos e maneiras judaicos e querem, porque querem que os gentios obedeçam às normas dos judeus, aquele ritualismo todo do Antigo Testamento, ou parte dele, porque algumas coisas eles não praticavam. Mas a discussão que se segue dá conta de que o evangelho não passa necessariamente pelo judaísmo, que os gentios são salvos assim como os judeus pela graça e que os gentios não têm que fazer uma parada obrigatória no judaísmo para só depois se tornarem cristãos. Isso está lá em Atos 15. Então a inclusão dos gentios trouxe essa discussão, trouxe essa inevitável discussão para dentro
das considerações dos judeus, por causa justamente de sua resistência, de sua exclusividade, seu pensamento exclusivo, na verdade, que não queria equacionar o avanço do reino de Deus para além de suas fronteiras. Esse é um pensamento que até hoje os judeus têm. Os judeus não deixaram de pensar dessa maneira. Eles até hoje são imbuídos disso, desse pensamento exclusivista. Eles ainda se acham, por assim dizer. Mas a messianidade de Jesus já expandiu para além disso. As missões mundiais são um outro aspecto que aparece no livro de Atos. O modo como os apóstolos, assim, começam a pregar para outras nações, começam a expandir o evangelho para outros povos. Isso sempre foi intenção de Deus. E todas as promessas de Deus, já disse isso, todas as promessas que estão no Antigo Testamento são direcionadas ao povo fiel a Deus. Tanto os judeus quanto os gentios são um só corpo, né? Na introdução eu já disse isso. Agora, se existe ainda algum pensamento de restauração dos judeus, profecias que falam, mas tem profecia que fala dos judeus, fala da restauração dos judeus. Tem profecias, sim, que falam disso. São as profecias que estão lá em Ezequiel, principalmente, mas se nós entendemos corretamente essas profecias, na verdade, elas falam dos dias do Novo Testamento. A passagem de Ezequiel que fala do vale dos ossos secos, da vivificação da vida humana, não se refere exclusivamente aos judeus, com certeza, acredito que não. A passagem que fala, tirarei o coração de pedra, vos darei o coração de carne, colocarei a minha lei nos vossos corações. Essa passagem fala da vida no Espírito, daquilo que seria concretizado interiormente pela ação do Espírito em nossos corações. Também é uma profecia que, vista estritamente, se referia apenas aos judeus, mas vista sob a ótica do Novo Testamento, se refere a todos os povos e a ação maior e mais abrangente do Espírito de Deus em nossa regeneração e em nossa santificação. Se Jesus, de fato, não falou estritamente de uma restauração judaica nacional, o fato é que espiritualmente haveria assim, uma possibilidade, mas apenas em termos do Novo Testamento. Pelo menos é assim que pessoalmente entendo Romanos 11 e a passagem lá do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz que até que os tempos dos gentios se completassem, Jerusalém seria pisada por eles. Então há um tempo dos gentios realmente, há um tempo que o Evangelho se desloca dos judeus para os gentios. O livro de Atos mostra esse deslocamento, mas em Romanos 11 dá a entender, pessoalmente acredito assim, que os judeus ainda serão chamados, ainda serão avivados, porque se nós lermos, aí eu aconselho vocês a lerem livros de história da igreja, livros de avivamento, sobre avivamentos, não é isso? Avivamento de Gales, avivamento da Argentina, avivamento da Rua Azusa, livros sobre avivamento de maneira geral, de homens como Charles Finney, George Whitefield, as missões inglesas, as missões americanas. Então, aconselho os irmãos que leiam esse tipo de livro, esse tipo de literatura, para terem a percepção geral das ações de Deus a partir do Pentecostes, a partir de tudo aquilo que começa a acontecer, até depois do livro de Atos dos Apóstolos, a história posterior da igreja. E nós veremos assim que há uma expansão do evangelho, apesar de ter aquele núcleo em livro de Atos, em Jerusalém, mas aquela palavra que Jesus disse, Samaria e até os confins da terra, começa a acontecer e começa a se expandir. E se nós lermos mais livros sobre a história da igreja, sobre avivamentos, poderemos ter essa panorâmica, essa visão geral do que aconteceu posteriormente nessa missão aos gentios, a partir do ministério, principalmente de Paulo, onde o evangelho sai daquele nicho judaico de temas e cunhas judaicas e começa realmente a ir para todas as nações, concretizando justamente essa universalidade da messianidade de Jesus para todas as nações. Que já era parte das profecias, não é algo que aconteceu assim de improviso, não foi um arranjo de última hora, porque os judeus rejeitaram.
como dizem alguns dispensacionalistas. Não, não tem nada a ver com isso. É parte integrante das ações de Deus. E se o livro de Romanos fala que depois de entrar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como diz lá em Romanos 11, se essa profecia vai se cumprir, ela vai se cumprir nos termos do Novo Testamento e de tudo que o Espírito de Deus começou a fazer a partir do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui eu quero ressaltar novamente que isso não tem nada a ver com a restauração política e racial de Israel, num termo estritamente geográfico, porque essas coisas foram definitivamente superadas. Pessoalmente, eu acredito que depois de todas as nações terem passado pelos avivamentos, pelos evangelismos, por conversões, no final de tudo, Israel também será tocado. E aí eu diria assim, que o sinal dos tempos, né, o grande sinal dos tempos, seria realmente nós começarmos a ver um grande número de judeus se convertendo. Isso independente da situação política deles, se eles estão lá ou se eles não estão. Porque quando o evangelho começou a ser primeiramente pregado, Jerusalém estava escravizada com seus filhos, é mencionado isso lá em Gálatas. Mas Paulo, quando faz a nossa mãe da Jerusalém verdadeira, é aquela que vem do céu. Então, aquilo que Deus vai fazer com os judeus não contradiz o que já tem feito dentro de um cronograma profético das ações de Deus. Romanos 11, pessoalmente, fala sobre isso. Então, nós vemos, assim, no livro de Atos dos Apóstolos, esses cumprimentos proféticos de expansão do reino de Deus, a partir da vinda do Espírito de Deus, que é derramado de uma maneira generalizada, não daquela maneira estrita que era no Antigo Testamento, onde o Espírito vinha a pessoas chamadas, a pessoas ungidas, apenas reis, sacerdotes eram ungidos, e pessoas especialmente chamadas para a liderança recebiam uma unção muito específica de Deus, lá no Antigo Testamento. E agora o Espírito é derramado sobre toda a carne. A promessa, chamada de promessa, encontrar-se com aquele batismo de João, que era o batismo preparatório de arrependimento, o batismo com o Espírito vem sobre todos. Vem sobre cada pessoa que aceita a Jesus. É uma promessa, é um aspecto posterior da obra da cruz, que vem em decorrência da obra da cruz. Porque Jesus disse, se eu não for, o Espírito não virá sobre vós, mas se eu for, eu vos enviarei, e ele estará para sempre convosco. Então, a vinda do Espírito é esse cumprimento que parte a partir que começa, né, a partir do Pentecostes. E aí, para mim, vejo Pentecostes como um padrão constante, não apenas aquela questão estritamente denominacional ou teológica, mas um padrão constante, onde avivamentos e moveres de Deus estão abertos ao povo de Deus como possibilidade atual e presente até a vida de Jesus. Também Jesus, como Salvador universal, a expressão do Evangelho para além das fronteiras estritamente judaicas, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Estamos agora nos confins da terra, mas assim, rompendo naquele ciclo estritamente judaico, e aí, a reboque disso, incluindo os gentios, incluindo necessariamente os povos não judeus dentro da aliança, dentro daquilo que Jesus, de forma mais abrangente, vai fazer. Aqui, novamente, eu quero reforçar isso. Um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, não tem uma profecia que diz que os judeus vão ser chamados de volta lá para Jerusalém, uma profecia que vai acontecer em relação aos judeus? Acredito que essa profecia tanto pode acontecer com os judeus em seu retorno a Jesus, quanto pode acontecer também, quanto tem acontecido com relação à própria expansão do Evangelho. Porque quando Caifás, de uma maneira indireta, profetizou sobre a necessidade de Jesus morrer pelo povo, Caifás não era, obviamente, um seguidor de Jesus, era um inimigo de Jesus. Mas ele involuntariamente profetizou que Jesus morreria pelo povo, não apenas pelo povo, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, profecias daquela do tipo que aparece em Jeremias, que os povos vão a Sião, corre até Sião, são profecias que se cumprem na messianidade universal de Jesus, que não tem estritamente Israel, o povo de Israel como seu sujeito, mas a obra redentora de Cristo. Então, eu acredito que essa profecia se refere tanto à obra atual de Jesus, profecias desse tipo, quanto se refere, ou pode se referir também
ao próprio judeu voltando ao seu Messias, olhando para aqueles crucificados. Mas isso tudo em termos dos moveres do Espírito, não de uma maneira completamente diferente para os judeus, como se houvesse um tipo de stand-by profético, em que os judeus serão tratados da maneira e dos modos do Antigo Testamento. Não. Aquelas maneiras e aqueles modos foram definitivamente superados. Se o judeu vai se tornar depois, no fim dos tempos, perto do fim, povo de Deus novamente, vão se tornar como os gentios, do mesmo nível que os gentios, da mesma maneira que os gentios, dos mesmos termos que os gentios, e serão o povo de Deus em Jesus, e não em sua identidade judaica, e não pelo fato de serem filhos de Abraão, como eles tantas vezes se arrogaram, e baseado nessa arrogância, justamente negaram a fé. Acredito no movimento futuro entre os judeus que os trará junto a nós, ombro a ombro, como povo de Deus. Este é o alvo final e a conclusão final das missões mundiais, que também começam no Atos, onde Paulo começa a pregar mais aos gentios e o evangelho começa a se deslocar. Aqui, novamente, aconselho a vocês, leem mais, leem sobre a história da igreja, leem a maneira como o evangelho começa lá no Jerusalém, vai para Roma, se desloca para os povos chamados bárbaros, né, que são os atuais europeus. Agora temos aí a Alemanha, a Inglaterra, a França, e no princípio da Idade Média, os bandos de tudo no meio do mato. Aqueles povos bárbaros que vinham lá, atacados pelos romanos, em princípio. Depois os evangelhos expandidos para eles na Idade Média, no princípio da Idade Média, com Gregório I, mandando Bonifácio para pregar ao que chamava de anjos. Né? Ele viu um mercado de escravos com pessoas brancas de olhos azuis, lá em Roma. Gregório I, por volta do ano 500, certo do ano 600, não chegava a ser o ano 600 ainda, na alta Idade Média, bem no começo da Idade Média. Ele vê aqueles povos e pergunta, quem são eles? E alguém diz a eles, são anglos. E aí ele responde, não são anglos, são anjos, por causa daquela semelhança, como é que eu vou dizer, antropomórfica, né, de anjos, como pessoas branquinhas, loiras e de olhos azuis. As pessoas tinham essas características, e aí o Gregório chama de anjos, e se preocupa com a salvação dele, e manda Bonifácio, que tinha um nome chamado Winifred, né, que é um nome germânico, né, e pregou o evangelho, entre outras coisas, derrubando uma árvore dedicada a Thor, lá no meio dos escandinavos. Eles achavam que Thor era o deus do trovão e era prefigurado por uma árvore. E ali ele pega e derruba a árvore, ficam achando que vai cair um raio dele, não acontece nada. E aí, a partir disso, começam a se converter. Algo como tipo de Elias medieval desafiando, né, os sacerdotes druidas naquela oração pagã. Então, a partir daí, o evangelho começa a expandir para a Europa, depois lá pelo século XVII, XVIII, para a Ásia, depois a América Latina. Né? E acredito que, por final, haverá um grande avivamento e conversão dos judeus. Aí já eu acredito que seria a parte final, realmente, dessa trajetória dos moveres de Deus antes da segunda vinda de Cristo. Então, é nesse sentido que eu acredito assim, em uma restauração dos judeus. Nada a ver com a política, nada a ver com Netanyahu, com Rothschild, tem mais a ver com Rothschild do que outra coisa, essa vida dos judeus em 48, mas a parte dessa questão, acredito sim no avivamento no meio deles, depois de ter entrado a totalidade dos gentios. Essas coisas todas começam no livro de Atos, e tem o seu princípio no livro de Atos. Então é importante realmente a gente ler, entender e, se puder, né, se tiverem condições, ler também os livros posteriores, né, de história da igreja para entenderem esses moveres até os nossos dias. Como disse o irmão Vinícius certa vez, né, nós somos o capítulo 29 de Atos, porque somos parte daquilo que Deus continua fazendo no mundo através da sua igreja. Amém? Deus abençoe.